Saúdo a todos com a paz do Senhor. Romanos capítulo de número 12. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite, através do irmão Miguel, e pela permissão do pastor Davi para que estarmos com os irmãos na noite de hoje. Alguns dias não vínhamos aqui. Nós estamos pelo menos 11 anos morando nesse estado. Moramos aqui do lado durante um período de 30 anos, em Teresina. 4 anos, 4 meses em Parnarama. 6 anos e 6 meses em Esperantinópolis, agora. Auxiliando o pastor José Nilson, que é conhecido de alguns dos irmãos aqui. Já há algum tempo não víamos aqui. A maioria dos rostos são novos, mas a gente lembra de alguém, né? Valdomiro, uma moça e muitos, irmão Edivaldo, família. E nós louvamos a Deus pela vida de todos. Como o pastor já pediu e como os irmãos estão, permaneçam atentos. Eu tenho dificuldade de falar enquanto alguém fala. E às vezes as pessoas pensam que somos ignorantes, brutos ou chatos. Porque eu não consigo suportar que alguém acesse redes sociais, ou converse na hora do culto, ou fique amassando esses copos descartáveis. Porque nós entendemos também que esse é o momento mais importante do culto. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Alguém já me disse, o celular é meu. Eu sempre digo, a casa não. 2 Timóteo 3,15, Paulo diz, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Salmos 46,10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abacuque 2,20 diz, ele está no seu santo templo e toda a terra fica quieta. Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2. A Bíblia Sagrada diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Toda a igreja, o versículo 2, já. Todos nós sabemos que a vida é um ciclo. Quem disse isso foi Salomão. Em Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 e 10, ele diz que não há nada que possamos dizer, veja isso, é novo, olha essa novidade. Ele disse que tudo anteriormente já aconteceu. Período medieval, idade das trevas, todos sabiam que uma igreja tinha a prioridade, a primazia, o domínio. O livro, a Bíblia estava em suas mãos. Unicamente o líder sabia o que lia e os ouvintes não. Mas não aproveitaram para que a Bíblia fosse inserida em todos os escalões da sociedade. O período do iluminismo chega e de repente, agora já não é mais a igreja quem domina, mas a ciência. E quando chega esse momento, as pessoas já fazem por onde desprezar a Bíblia. Embora a ciência tenha tido o lugar que teve por causa da Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro científico. Mas tudo quanto a Bíblia diz acerca da ciência é a verdade. Porque o nosso Deus foi quem criou todas as coisas e sustenta todas elas pela palavra do seu poder. Vivemos um período chamado de pós-modernidade.
onde é muito estranho nós, para o mundo atual, dizermos que somos uma geração inconformada. Porque alguém dirá, inconformado com o quê? Se de repente todo mundo pode tudo, nada é proibido, tudo é relativo, por que está inconformado? Mais forte do que isso é dizer, vivendo o evangelho, não o meu, nem o seu, nem o que penso, nem o que acho e nem o que eu entendi, mas o evangelho de Cristo em tempo de crise. Porque também alguém já fala de uma graça liberal, onde já estão dizendo que não há necessidade de pregar contra o pecado ou sobre arrependimento. Mas nós estamos pensando no Evangelho de Jesus Cristo. E se alguém acha que o período em que vivemos, a dispensação da graça, é um apoio para viver uma vida libertina, é um engano apenas. Porque se no Antigo Testamento, no período da lei, uma pessoa para adulterar precisava estar com uma mulher que não fosse a dele ou um marido, que tivesse testemunhas que flagrassem o ato, ou que pelo menos pudessem comprová-lo com testemunhas. Jesus chega pregando um evangelho dizendo o seguinte, em Mateus 5, 27 a seguir, não ouviste o que foi dito aos antigos? Que era pecado adulterar, ou não deveria se adulterar, mas Jesus diz, agora eu vou dizer diferente, qualquer que atentar com olhar impuro no coração, já adulterou. Aí a gente começa a ouvir e ver a radicalidade do Evangelho de Cristo. Porque ele diz, é melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois ir para o inferno. Se um olho escandaliza, então arranque-o. E Jesus estava mostrando quão radical é o Evangelho e como nós precisamos nos posicionar com relação a ele. E de repente falar dessas verdades que são absolutas, em um período onde se diz que são relativas e que 700 ou mais anos antes de Cristo, Isaías já tinha falado, em Isaías capítulo 5, versículo 20, dizendo o seguinte, chegaria o tempo que as pessoas diriam que o certo é errado, e que o errado seria certo, que o amargo seria doce, o doce seria amargo. Olha a quantidade de tempo que Isaías já tinha visto isso. O que dizer dos dias em que nós vivemos? Se Paulo, nos seus dias, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz que não deveria só discordar do pecado, mas bater de frente contra ele e reprová-lo. Porque o que se fazia naqueles dias já era vergonhoso. Efésios 5, 11 e 12. E o que dizer de hoje? De tal forma que nós estamos com uma porção em que foi escrita pelo apóstolo Paulo, todos nós sabemos disso. Alguns irmãos que estavam em Roma, que quando a gente lê nos dias atuais, salta aos nossos olhos como? Parecendo que foi escrito só para nós, exatamente neste tempo em que nós estamos vivenciando. E aqui está Paulo falando, rogo-vos. É um pedido de Paulo, é uma súplica, é uma convocação, em que de repente nós olhamos e admiramos tanto este Paulo, como um verdadeiro bandeirante do Evangelho, como no Novo Testamento maior depois de Cristo, mas que nos seus dias não passava também de um chato, antipático e abusado, porque ele queria apresentar uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a seguir, dizendo, não me tenham por abusado, é porque eu sei do peso nos ombros de apresentar uma noiva
a um noivo, a saber, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele tinha que combater os falsos ensinadores, porque Paulo diz em 2 Coríntios 11, 13, 14, que o anjo inimigo pode se transfigurar em um anjo de luz, fazer fogo cair do céu para enganar. E Paulo diz, da mesma forma como ele enganou a Eva, ele temia que a igreja de Corinto fosse enganada. Não é diferente com os dias em que nós vivemos. Porque estamos aí 2 anos, como já foi falado em hinos e em alguns momentos de reflexões deste culto. 2 anos pós uma pandemia, em que algumas pessoas se afastaram, outras se esfriaram e outras nunca mais voltarão. E algumas estão baleadas, como eu encontrei um irmão semana passada e ele disse, nesse período, eu vendo tanto YouTube, eu estou agora com dúvida da minha fé. E eu disse, Paulo falou sobre isso aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo 6, ele diz, eu me admiro como tão rapidamente, aliás, capítulo 1, versículo 6, eu admiro-me como tão rapidamente vocês mudam de lado. Deixando o verdadeiro por aquilo que é falso. Mas é exatamente esses dias que nós vivemos. Os rogos de Paulo não são diferentes dos nossos e de todo servo e serva de Cristo Jesus. Pois, irmãos, porque Paulo não se considera superior a ninguém, até porque ele mesmo quem escreve. Aos Gálatas 3:28, o evangelho não tem nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, no sentido de salvar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, e Paulo já dizia ser o principal. Nós somos apenas irmãos. E nós nos reunimos numa noite como essa para que Deus nos admoeste, nos ensine, nos exorte, nos console, mas também nos edifique na sua palavra. E quando nós olhamos para isso, o texto sagrado diz, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, por tudo que Deus tem proporcionado a nós. Afinal de contas, João 15,16, nós conhecemos e sabemos que não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a cada um de nós e nos nomeou para que possamos frutificar e o fruto seja permanente. Todos nós que estamos aqui é porque por Ele fomos atraídos. Agora imaginemos nós o tamanho privilégio de Deus para conosco. Nós estávamos distantes, sujos, desamparados, sem Deus, sem paz e sem salvação. Ele tirou-nos do charco de lodo, firmou os nossos pés na rocha, pôs nos nossos lábios um novo canto, encheu-nos do seu Espírito Santo, escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós estamos aguardando o momento em que o céu se rasgará e nós subiremos ao encontro dele nas nuvens. Está perto. A maior esperança que a igreja tem é a do arrebatamento. Está tão perto, irmãos. Tudo em nossa volta denuncia que isso está tão perto. Mas enquanto não chega esse dia, tudo o que o inimigo, o mundo e a nossa carne puder fazer para nos tirar desse propósito, fará. É por esse motivo que muito mais nós precisamos de estar perto de Deus. E Paulo diz que apresenteis, porque a decisão é sua e minha. Evangelho é decisão. Não é o pastor que salva a igreja, não é a mãe que consegue conduzir o filho ou o pai. Afinal de contas, nós temos o nosso papel como educador, orientador, incentivador. Mas nada disso muda na vida do indivíduo se ele por si mesmo não tomar uma iniciativa. Afinal de contas, há aparentemente bons líderes e bons pais que têm filhos ruins. Afinal de contas, até o nosso Cristo, mestre por excelência,
Mas de repente um Judas da vida não quis seguir, servi-lo e obedecê-lo, e acaba por se perder no meio da caminhada. Quanto mais nós, cheios de defeitos, falhas e fracassos até, todos nós carentes e necessitados da misericórdia e da graça de Cristo, nós precisamos estar inconformados, porque quem escreve era um homem também inconformado. E olha que ele cita isso por muitas vezes. Por exemplo, em Filipenses 3,12 a seguir, ele diz: eu não estou dizendo que alcancei nada. O que eu estou avisando é que eu esqueço do que para trás fica, avanço para o que está diante de mim e eu prossigo para o alvo. Assim também deve ser nós. Não nos jactanciarmos ou orgulharmos-nos de alguma coisa, como sendo nós o detentor do poder, do conhecimento, da graça, ou até do pentecostalismo. Mas como igreja de Cristo, como servos, sabendo que somos forasteiros e peregrinos nesta terra, estamos na contramão do mundo, no rumo do céu, e temos a certeza que vamos chegar lá, porque o Senhor nos ajudará até o final. O texto sagrado nos diz o seguinte: o vosso corpo. Os gregos e os gnósticos diziam que o corpo não tinha tanta importância senão espírito e a alma. Quantas pessoas tiveram dificuldades de pensar sobre isso? Mas é que o ser humano sempre procura meios que ele possa se sentir confortável em seus pecados. Como espírito e alma são imateriais, priorizavam estes, mas deixavam o corpo ao bel prazer. E como o corpo deseja prazer, realizar-se, aparentemente estar bem, embora distancie-se de Deus, mas a cada momento que a pessoa se distancia de Deus, o prazer é prioridade na vida. E ele já não sente mais tanto afastamento de Deus, porque lhe falta a sensibilidade, o temor, a obediência, a submissão. Ele vai se distanciando. E é João quem diz em Apocalipse 22, versículo de número 10, 11, que é natural. Quem é limpo, limpa-se mais. Quem é sujo, suja-se mais. O Senhor não está mandando ninguém pecar. Mas à medida que você distancia de Deus, o que anteriormente você dizia que era um pecadinho, agora passa a ser mais nada e você vai se aprofundando. À medida que quem também se aproxima de Deus lê um versículo hoje, 2 amanhã, e depois de amanhã um capítulo, depois quer orar, quer jejumar e quer ler toda a Bíblia em um ano, é assim a vida. Porque o ser humano é insaciável, ele sempre está à procura de algo mais. E na vida de pecaminosidade ele vai se aprofundando. Mas também quem busca Deus, ele torna-se insaciável. Você lembra de Moisés. Quando ele chega a dizer: Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, não tem gente que veja-me e permaneça vivo. Não importa, eu quero ver. Ou seja, para viver ou para morrer, eu quero te ver e quero ter contato com o Senhor. Para um homem e mulher de Deus, não importa se vive ou se morre, importa se tem comunhão constante com a presença daquele que o chamou. Em sacrifício vivo. Isso é intrigante porque Paulo fala de sacrifício relembrando os tempos do Antigo Testamento. Mas quando ele diz vivo, não se apresentava um animal vivo naqueles dias. Ele tinha que ser morto. E os irmãos lembram da simbologia. Havia o altar, era sangrado o animal, depois da pessoa que oferecia pôr a mão sobre a cabeça dele, entendendo que estava transferindo os seus pecados. Sendo sangrado o animal, posto em uma bacia, era molhado às 4 pontas do altar, relembrando a cruz de Cristo, que teve a cabeça furada pelos cravos
da coroa de espinho, e também as mãos pregadas de um lado e outro, e os pés, portanto, os 4 lados do altar, como diz Levíticos 4:18 a seguir. Mas a Bíblia Sagrada diz que o restante que ficava na bacia era depositado ou derramado ao pé do altar. Quando Cristo está crucificado e as pessoas acham que não tem mais como fazê-lo para sofrer, um soldado chega e fura o seu lado, e o restante do sangue é derramado no pé do altar. A cruz, que era para relembrar o que havia sido feito na lei, mas Jesus Cristo, Ele que tira o pecado de toda a humanidade, foi sacrificado por nós. Portanto, Cristo é a nossa Páscoa, a nossa libertação. Portanto, nós hoje não precisamos mais apresentar um corpo morto, mas vivo. E não de animais, mas o meu e o seu, o nosso. Ser crente ainda é e sempre será renúncia. Ser crente foi, é e será dizer não. Espera aí, não posso, não vou. Não porque a igreja não permite, porque o pastor não deixa, ou porque a igreja tem uma lei, mas porque a palavra do Senhor diz que não devo fazer. E o texto sagrado segue e diz: santo. E todos nós sabemos que no sentido de santidade na igreja, santo, aquele que foi tirado do mundo para fora dele, hoje estamos na igreja. Aqueles que são santos no sentido de separação para um trabalho na igreja. 3. Um que é santificado no sentido de separação para um trabalho específico para a obra do Senhor, nosso Deus. Precisamos fazer esta apresentação todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, para que estejamos diante dele separados. Mas essa nossa santidade tem que ser de forma agradável a Deus, não a mim e nem a você e nem as pessoas que estão em nossa volta. Porque nós temos dificuldades muitas na atualidade. Porque nós pensamos, o que é que fulano vai pensar de mim, a minha família vai dizer, a minha vizinhança vai dizer, o que a igreja dirá de mim, o que é que as pessoas em minha volta vão dizer. A gente quase não para se perguntar o que é que Deus está dizendo de mim. Como me verão na faculdade? Como me verão no rol de amigos na sociedade? No grupo de trabalho? Se pensa em todas estas coisas. Agora as pessoas não param para pensar como é que Deus está nos vendo em todos esses lugares. Ainda hoje há alguém pensando que precisa deixar tudo para fazer a obra de Deus. E nós estamos dizendo há alguns dias que nós precisamos usar tudo quanto temos para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Parecem ser coisas tão simples e tão rudimentares, mas parecem ser coisas tão difíceis de compreender. E eu não estou preocupado em lhe dizer algo que você nunca ouviu. O que nós precisamos é só praticar tudo quanto já ouvimos e já sabemos. O que nós precisamos é só de força do Espírito de Deus na nossa vida para viver a prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos criar um tipo de evangelho para cada faixa etária de idade nossa. E evangelho é um só para todas as pessoas. A prova disto é que nós temos 4 homens no princípio dos evangelhos, que nós dizemos os evangelhos, mas bom seria que disséssemos o evangelho, porque é um evangelho só. As visões é que são diferentes, 4 pessoas contando a sua forma. Enquanto Mateus escreve aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos, João ao universo. Olhando para isso, é um só evangelho, porque é um só Cristo.
Mas a gente quer fazer adaptações a este evangelho, e a Bíblia continua dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? É esse o nosso culto racional. Aí nós vivemos um tempo onde a gente quer que faça parte o misticismo lá fora, aqui dentro da igreja. A gente parece que anda em busca destas coisas. Mas a Bíblia Sagrada diz que o culto, ele é racional. E eu sou pentecostal, acredito em toda a doutrina do pentecostalismo, prego, amo aqueles cultos que a gente tem que encerrar, porque a gente não dá conta mais nem de cantar, nem de pregar, porque Deus de repente tomou de conta do povo. E quantas vezes nós temos terminado o culto e os irmãos sentam e ficam chorando, e depois a gente diz, então vamos orar, vocês não querem sair, e a gente ficar até 11 ou mais tempo na igreja, buscando a face de Deus. Mas o que eu estou me preocupando é porque às vezes as pessoas querem só isso. E nós vivemos um tempo, se nós não apelarmos para o racional, nós seremos engolidos vivos. As faculdades, pelo conhecimento humano e também diabólico. Porque enquanto o nosso povo está enfraquecendo na Bíblia, tem gente se fortalecendo em doutrinas e sutilezas e filosofias vãs para desfazerem da Bíblia e desfazerem do Evangelho de Cristo. E é necessário poder, é muito necessário, mas também ter o conhecimento da palavra do Senhor para poder confrontá-los e rechaçá-los e mostrá-los que Jesus Cristo é o Senhor para todo sempre e que as coisas é segundo a palavra de Deus. Porque hoje já se tem até dificuldade de conduzir a Bíblia Sagrada da forma como sempre a conduzimos. Não há desculpas que no celular cabe várias traduções de Bíblia, mas que pouco as pessoas usam essas traduções. Ou mesmo que a tenha, não consulte tanto quanto deveria. Mas nós precisamos desse momento que nós possamos raciocinar. De momentos como esse. Se sou uma geração inconformada, qual é o meu inconformismo? Com o que eu estou inconformado? Eu agradeço a Deus pela reverência e o cuidado dos irmãos. Mas final de semana passado nós tivemos em alguns lugares, irmão do céu, a irreverência era algo fora do normal. E eu não tenho problema em parar a ministração algumas vezes. Eu já tenho parado até quase 20 vezes para pedir ao povo que calem-se, para que ouçam a palavra de Deus. Imagine como nós estamos, e se realmente em alguns lugares está se priorizando a palavra ou tendo-a como a devida importância de um culto. São essas coisas que, olhando para a Bíblia, nós lembramos-nos da semente que caiu à beira do caminho, que as aves vieram e levaram. E Jesus disse, é o inimigo que rouba a semente. Quantas pessoas ouvem a palavra, choram por comoção dela e do Espírito de Deus, são confrontados por ela aqui dentro, mas que das portas para lá já não tem mais força para continuarem crendo no que creem, professando o que professam e vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é verdade que nós estamos em crise, sim. Há uma crise social, há uma crise espiritual, há uma crise generalizada. Você sabe disto, nós sabemos. Os nossos referenciais, cada dia eles são mais difíceis. As famílias estão dilaceradas. As pessoas que chegam à igreja, cada vez os problemas são maiores. E nós precisamos, devemos e temos que acompanhá-los, sim, porque a igreja é o hospital. Mas eu estou lhe dizendo que, se não apelarmos ao raciocínio, será mais difícil ainda.
Porque alguém está esperando um toque de mágica, um estalar de dedos. Ontem eu ouvi uma pessoa que dizia: pastor, o que eu faço? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de consagrar, já perdi a vontade de ir até o templo. A minha resposta é sempre a mesma: leia a Bíblia até sentir vontade de ler a Bíblia, ore até vontade de ter vontade de orar. Vá à igreja mesmo rompendo com as suas dificuldades que você tem, porque não é um toque de mágica, é uma questão de disciplina, de resistência e persistência, até que você tenha desejo. Observe que a carne, ela deseja pecar, deseja fazer o que não agrada a Deus, mas o salmista diz: ó Senhor, a minha alma te deseja e a minha carne te deseja também, muito embora em uma terra seca e árida, eu tenho desejo por ti e pela tua presença. A nossa busca constante de Deus fará com que chegue um momento que nós não consigamos mais viver sem Ele. Se lembra de Daniel? Ele tomou uma decisão quando jovem ainda, ou adolescente, entre 14 e 17 anos. Não me contamino. 1:8 de Daniel. No capítulo 6, não é mais um jovem, é um ancião, mas que perseverou no servir a Deus. Disseram para ele: ou para de orar, ou vai passar a noite com os leões. Daniel achou mais perigoso passar um dia sem orar do que passar a noite com leões. Quantos de nós temos sacrificado dias, semanas e meses sem orar? E embora não tenha vários leões em nossa volta, mas há um que ruge como 1 de Pedro 5:8. Porque o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele está com a igreja de Cristo. Apocalipse 5:4. Mas lá fora há um leão que vive tentando imitar aquele que está conosco. Porém, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas nós precisamos atentar para isso e voltarmos a esses princípios básicos, que alguém acha que não é mais nem necessário. Mas nós precisamos ler a Bíblia, orar, consagrarmos-nos, como aprendemos no discipulado ao chegar à igreja. Consagrar 1 dia ou 2 por semana, e quem puder faça mais. Participar da escola bíblica dominical, está nos cultos de doutrina. Não deixarmos de fazer a obra primordial da igreja, evangelizarmos e pregar este evangelho a toda criatura. É coisa básica, rudimentar, mas é coisa que está nos fugindo prazer. E somente uma geração inconformada poderá se levantar para tomar essas decisões básicas e necessárias. O versículo de número 2 diz: e não. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5:37, e o irmão dele posteriormente escreve, Tiago 5:12, diz: a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se passar disso, tem diabo no meio. Quantos de nós já não temos coragem de dizer não quando precisamos dizer? E embora não tenhamos força de dizer sim, mas quando nós nos calamos é como se nós disséssemos. Precisamos dizer não o quanto for necessário. Podemos perder amigos, familiares, irmãos, e eu não vim mentir para você nesta noite. Essa é a verdade do evangelho, é a mensagem proposta, é o tema proposto, mas se você decidir viver o que eu estou pregando, alguém do conjunto não vai querer sentar perto de você, alguém do púlpito vai passar a querer lhe criticar, alguém do círculo de oração vai dizer que você quer ser santo demais, alguém da igreja vai dizer fulano está insuportável, mas é porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz
que quem está nas trevas não quer luz, porque aparece o defeito. Mateus 5, 13 a 16, é sal, mas o mundo está ferido. E o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 6 a seguir, ele diz: todo Israel está cheio de feridas, podres, purulentas, da cabeça à planta do pé. E ninguém cuida. Sal vivo em ferida aberta, eu quero é ver não arder. Eu quero ver alguém dizer alguma coisa. Porque Jesus disse que se o sal perder o sabor, é só para ser pisado pelos homens. Mas se o sal estiver com sabor, ele fará efeito. Não pode ser nem em quantidade exagerada. Porque aos Colossenses 4, 6, Paulo diz que tem que ser na medida certa. Senão... Irmão, evangelho é equilíbrio. Você lembra de Eclesiastes 7,16? Não deve ter exagero em nada, nem alguma coisa demasiadamente santa. Mas o negócio é que as coisas já estão pervertidas demais. E o texto sagrado diz: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E assim segue. Mas as pessoas estão achando que está tudo muito normal e natural. E estão se acostumando. E a Bíblia diz: não vos conformeis, não tome a forma. Aqui está a água. Ela é líquida. Ela toma a forma da taça. Mas ela está em uma jarra. Ela toma a forma da jarra também. Tem crentes que são assim. E alguém diz que é o crente chuchu, que onde ele chega, ele absorve o sabor de tudo que está em volta. E há quem diga que nós devemos ser um crente Giló, que põe sabor em tudo que estiver em nossa volta. Até porque nós temos o bom cheiro do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O ambiente onde nós chegarmos tem que sofrer algum tipo de mudança para melhor. Um verdadeiro crente não pode chegar em um lugar e deixar ele continuar da mesma forma como estava antes. E não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui é um sistema mundano em que é dominado pelo maligno. João diz: o mundo jaz no maligno. Há uma orquestração maligna no sistema mundano da atualidade para levar as pessoas ao erro. E nos falta fundamentação bíblica para reprová-los. E intrepidez no espírito e ousadia para dizermos não. Há uma dificuldade em nos posicionarmos também. Até mesmo os ditos pregadores, eu tenho dito que talvez eu seja um dos únicos que eu prego em um dia numa festa, aguardando já ser cortado no segundo dia. Até porque isso já aconteceu vezes e eu não tenho dificuldade quanto a isso. Às vezes o convite é para 3 momentos, mas um só momento é o suficiente para dizer não, deixa para outro, porque... E alguém acha que isso é vergonhoso. Vergonhoso é estar conformado com o mundo e deixar as coisas do jeito que estão e não se opor a elas e não falar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque do caso contrário a nossa inconformidade será apenas uma utopia. É claro que para tudo tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo, mas Deus nos dará as ferramentas necessárias e as oportunidades necessárias. Essa festividade não foi marcada por um acaso. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós e um objetivo de mudarmos de direção. Nós não temos tempo, mas a continuidade do texto falará da composição do corpo humano. Nós estamos brigando por oportunidades, por cargos e por coisas fúteis.
Tudo que nós precisamos compreender na igreja é qual o meu propósito, porque eu sou um membro do corpo e eu não sei se eu sou o dedo mínimo, apesar de ser meio grosso, mas o corpo dele é grande, maravilhoso. Ora, quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, eu tenho procurado compreender o propósito que ele quer me usar na sua obra. Porque tem muita gente frustrada na igreja, deprimida e sofrendo bastante, porque não descobre qual é o propósito e quer competir com o irmão. É que ele canta mais, ela canta mais, ele prega mais. Eu não quero saber. Sempre as pessoas me dizem que nem pregar sei, e eu não estou preocupado. O que importa é que há mais de 2 décadas estamos pregando dessa forma, não mudou nada, e nós não damos conta de atender todas as pessoas que nos convidam para pregar. Então, para alguma coisa estou servindo. Se eu prego aos olhos dos homens ou não, isso não interessa. O que interessa é cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Não deixe que essa festividade encerre sem que você saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque há pelo menos um. Mateus 25:15 diz que o Senhor deu a cada um, no mínimo um. No mínimo um. É verdade que alguém trabalha com um e pode multiplicá-lo. E há outro que irresponsavelmente enterra. E é mau, negligente, inútil servo. Mas se você utilizar o que Deus tem lhe dado, Deus te fará prosperar. Mas transformai-vos. É preciso haver mudança, transformação. Diariamente na nossa vida. A minha vida espiritual hoje não pode ser igual a de ontem e amanhã não pode ser igual a de hoje. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem e amanhã eu preciso me esforçar para ser melhor. Provérbios 4:12, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando dia após dia até chegar à perfeição. E está perto dela aperfeiçoar porque o dia de Cristo está chegando. Pela renovação do vosso entendimento. O único instrumento de transformação que o ser humano tem é a mente. Por isso o nosso culto racional. Por isso a transformação através da mente. Jovem, igreja, amigos que aqui ouvem a palavra. Põe a palavra na tua mente. Põe a palavra de Deus no teu coração. Leia a Bíblia desarmado, não vá para a Bíblia com as ideias de Freud, de Aristóteles, de quem quer que seja. Vá para a Bíblia com a ideia de que o Espírito de Deus é o maior e permanente intérprete. E leia a Bíblia Sagrada deixando ela falar com você e por si mesma se explicar. Porque hoje nós lemos tudo, buscamos tudo. Depois, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Deve ser o contrário. Nós devemos saber o que a Bíblia diz, o que está escrito nela, para depois saber se os homens estão falando de acordo com o que está na Bíblia. Nós temos tido dificuldade quanto a isso. E tudo que as pessoas querem é desfazer do que há na Bíblia. Você já percebeu que nós temos a dificuldade de colocarmos um texto bíblico no status e de repente uma frase de autoajuda que a gente não sabe nem de quem é, não sei lá das quantas, e a pessoa coloca, às vezes pessoas de um segmento de seitas orientais e assim, coisa parecida, e as pessoas querem apenas uma mensagem de autoajuda. Mas o que nós estamos precisando é de ajuda do alto. O evangelho de Jesus Cristo foi esse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder de Deus. O texto sagrado diz assim: para que experimenteis qual seja a boa. É verdade que nós não viveremos tudo de Deus aqui nessa terra para esse momento, mas nós temos como experimentar. Você já percebeu um culto pentecostal, onde a presença de Deus, a gente fica assim, meu Deus, deveria nem terminar. Você já observou um culto quando a gente ouve uma ministração da palavra que fala conosco, a gente diz, meu Deus, o tempo já se foi, eu pensei que tinha passado 10 minutos, não, já passou mais, então já encerrou, o que foi isso?
E olha que Paulo continua dizendo em 1 aos Coríntios 13:9, que nós só conhecemos em parte. Tudo que nós sentimos, tudo que nós vemos, tudo que nós experimentamos é um ensaio para o que nós teremos eternamente logo mais. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa. O Senhor quer nos dar uma vida de benignidade. Agradável, não que agrade a nós, mas agrade a Ele. Mas nós nos satisfazemos agradando a Deus, quando nós estamos alinhados com Ele. Para nós é prazeroso servi-lo e agradá-lo, quando nós temos a consciência de que estamos fazendo certo. E perfeita, porque a vontade de Deus, nela não há imperfeição. Vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, até mesmo quando não é a nossa vontade. Porque parece que Deus é perito em contrapor a nossa vontade. Nós queremos seguir à direita, Ele diz, você tem que ir para a esquerda. Nós queremos ir para a frente, e Ele diz, você tem que voltar para trás. Ou vice-versa. Jovens, igreja que aqui estão nessa noite, eu não sei qual é o seu propósito e qual é a sua vontade. Eu sei que Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, e Deus está fazendo brilhar a sua lâmpada dentro de cada um de nós nesta noite, para nos direcionar e guiar o caminho que nós devemos seguir. E o Salmo 119, versículo 11 diz, observando a palavra do Senhor, por causa de um questionamento do versículo de número 9, como purificará o jovem o seu caminho? Mas no versículo 18 ele diz o seguinte, tira toda a venda dos meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A lei do Senhor foi despertada e descoberta a ele. No versículo 25 ele disse, vivifica-me, mas eu quero segundo a tua palavra. Versículo 50 ele diz, eu dou graça, porque a tua palavra já me vivificou. O versículo 72, ela é mais preciosa do que o mel, é mais preciosa do que o ouro, é mais doce do que tudo isso. Versículo 89, para sempre a tua palavra permanece nos céus. Nós temos em nossas mãos o livro em que o original está no céu, mas ele está ardendo no nosso peito e no nosso coração. Uma geração inconformada que decide viver o Evangelho de Cristo tem que estar pautado na palavra de Deus. E se de fato nós somos a 5ª ou 7ª nação onde se acessam e se gastam mais tempos nas redes sociais, nós precisamos sair desse posto e sermos vistos como a nação. Já que estão dizendo que somos uma nação avivada e que 25% da população nacional é evangélica. Que eu fico até com vergonha disso. Porque os sociólogos dizem que 20% da população de um povo é o suficiente para mudar a linguagem, a cultura, os costumes, os comportamentos, a educação e a política. E nós não conseguimos mudar nem a realidade da nossa casa com 4, 5 ou 6 pessoas. Mas eu creio no poder da palavra do Senhor nosso Deus. E nós cremos e por isso pregamos diariamente e às vezes mais de uma vez por dia, porque nós acreditamos que o Espírito de Deus tem falado a nós é a sua palavra. O que Ele tem gerado em nós através dessa festividade, deste tema, é o inconformismo com este mundo podre. Mas Ele está nos chamando para vivenciarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É possível que algumas pessoas tenham dificuldades de tomarem posicionamentos, mas ou você toma hoje ou nunca, ou aqui e agora, ou você não terá forças.
levante-se e tome a decisão. Se você escorregar, procure o pastor da igreja, procure ajuda, se levante outra vez. Porque uns lá fora se encurvam, cai e fica prostrado. Agora nós podemos é cair, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Os lá fora confiam em carros e em cavalos, porque eles acham que é a força do braço que lhes dá força. Agora nós fazemos menção, é do nome do Senhor, Deus dos exércitos. E quando assim nós o fazemos, o Senhor nos ajuda, nos dá graça e nos faz prosperar. Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que deseja fazer uma nova aliança com o Senhor? Jovem, não se conforme com o mundo, não só no tema, mas na vida. Tenha cuidado com o que você vê e ouve. Salmo 101:3. Não colocarei nada imundo diante dos meus olhos. Tenha cuidado com o chamado aparelho celular, que ele é muito bom e não faz mal a ninguém, quieto no lugar dele. Mas se quem estiver com ele na mão não for convertido, é o inferno na palma da mão. E quantos casamentos, vidas ministeriais, famílias têm sido destruídas por causa do mau uso deste. Mas se nós formos de fato uma geração inconformada que busca viver o Evangelho de Cristo em tempo de crise, nós poderemos parecer loucos ou fanáticos, mas até antes de acessar as redes sociais nós vamos dizer: Senhor, me dá vergonha na cara, equilíbrio, domínio do Espírito, porque eu vou acessar esse negócio, mas eu não quero me sujar, eu quero me aproximar de Ti cada dia mais. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos dê da sua infinita bondade e abençoe a todos nós em nome de Jesus. Pai querido, Espírito de Deus, aplica a Tua palavra às nossas mentes e corações. É o princípio de uma festividade, começou ontem, está desenvolvendo. Os teus filhos ainda passarão por aqui, o pastor Júnior, pastor Samuel Colasso. Toma-os de uma forma extraordinária para dar continuidade àquilo que o Senhor vem fazendo desde o dia de ontem e durante esses anos que tem edificado a tua igreja. E que essa festividade seja para o elevo espiritual de todos nós, para a glorificação do teu santo nome, para a exortação, consolação e edificação das vidas, e que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito na vida de cada um de nós. Até mesmo quem não tem coragem de se declarar num momento como esse, mas está no coração dizendo: Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero mudança, Senhor, eu quero ver as tuas verdades manifestando-se na minha vida. Ó Espírito de Deus, conhecedor do ser humano, do profundo e do escondido, trabalha nestas vidas, dar-lhes vitória, dá graça em tudo, para o louvor do teu santo e bendito nome. Eu te peço e eu te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui para te adorar e te glorificar na beleza da tua santidade. Amém. Graças